confessada a prática do crime e indicado onde estaria esse corpo, fatalmente, utilizando a varredura pelos populares, localizaria o corpo de toda forma. Isso, tortura prova. Tortura prova. Tortura prova que a gente estudou lá quando a gente fez lá a análise da lei de tortura, beleza? Então, apesar daquela tortura ter sido ilícita, aquela prova, confissão, ter sido derivada de uma prova, de uma prática ilícita, ela foi admitida. Por que ela foi admitida? Porque, de qualquer forma, utilizando os meios típicos e de praxe, chegaria-se ao resultado daquela prova. E a perícia técnica também indicou DNA do sujeito lá no local, né? Indicou pegadas que era compatível com o calçado dos que foi localizado com o sujeito. Ou seja, todos os meios típicos e de praxe chegaria a ele de qualquer forma. Tranquilo? E aqui, Ari, no nosso ordenamento jurídico, já utilizamos essa teoria? Já utilizamos. Um julgado foi que o sujeito, um herdeiro, ele teve acesso às contas bancárias e descobriu provas de que o seu ascendente teria sido furtado, teria acontecido aquele crime. Aí o que é que a jurisprudência entendeu? Disse o seguinte, de certa forma, essa prova não deveria ser colhida porque dependeria de autorização judicial, né? O acesso a estes dados bancários. Mas o sujeito que teve acesso a esses dados bancários, de toda forma, ele ia ter acesso a esses dados bancários, porque ele era herdeiro, era um sobrinho da vítima do crime. Então, como ele ia ter acesso a esses dados na ocasião do inventário, de toda forma, se chegaria, né, e iria descobrir os autores daquela que vitimou, né, que dilapidou o patrimônio daquela vítima. Então, admitiu aquela prova, beleza? Eu acho que eu coloquei o julgado aqui no material. Então, fica atento que o parágrafo 157 e o parágrafo 2º do 157, quando ele quis falar de fonte independente, quando ele foi dar o conceito ele deu o conceito de fonte independente aqui, ele queria dizer descoberta inevitável, beleza? Que é a segunda exceção que a gente analisou agora da teoria que deriva de uma prova ilícita. Tá dando para acompanhar? Vamos avançar? Trouxe outro julgado aqui, que diz aqui, no caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências da fundamentação prevista no artigo 5º da Lei 9296. Essa lei aqui, a gente já destrinchou ela. Ocorre, porém, que o prazo determinado pela autoridade policial foi superior ao estabelecido nesse dispositivo, a saber, 15 dias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual as interceptações telefônicas podem ser prorrogáveis desde que devidamente fundamentada pelo juiz competente quando há necessidade para o procedimento das investigações. Ou seja, na interceptação a gente admite várias prorrogações desde que subsista os elementos que caracterizaram a deflagração da interceptação telefônica. Ainda que fosse reconhecida a ilicitude das provas, os elementos escolhidos nas primeiras interceptações telefônicas realizadas foram válidos em conjunto com os demais dados escolhidos nos autos. Olha, um julgado de 2007 admitindo a teoria da descoberta inevitável. Tranquilo? Foram suficientes para lastrear a persecução penal. Na origem, apontaram-se outros elementos que não somente a interceptação telefônica havia no período indicado que respaldaram a denúncia, a saber, a materialidade delitiva, foi associada ao fato da apreensão da substância entorpecente. E a apreensão das substâncias e a prisão em flagrante dos acusados foram devidamente acompanhadas por testemunhas. Beleza? Só para contextualizar aqui essa questão da descoberta inevitável, que é uma exceção à teoria
da prova ilícita por derivação ou por reverberação. Aí aqui eu trago a teoria da descoberta inevitável, eu trouxe aqui o contexto doutrinário, né, que surgiu lá no direito norte-americano. Esse tema provas, pessoal, não sei se vocês perceberam que ele tem uma relação muito grande com esse direito estadunidense. Esse direito lá dos Estados Unidos, a doutrina nossa, importa muito, muito conceito lá do direito norte-americano. O caso foi esse aqui, Nix versus Williams, Williams 2, em 1984. Nesse caso, houve uma confissão obtida de maneira ilegal e nela o indivíduo apontou que o cadáver estava em uma vala na beira da estrada. Foi justamente aquilo que eu expliquei. Em seguida, a polícia dirigiu-se até o local indicado e encontrou o corpo da vítima. No entanto, a vítima já havia sido procurada nas imediações da estrada. Foi demonstrado que cerca de 200 moradores da cidade realizavam uma varredura no local e certamente, de toda forma, ia encontrar o cadáver. Né? A Suprema Corte norte-americana entendeu que o cadáver fatalmente seria descoberto pelos moradores, logo não haveria razão para declarar a ilicitude da prova. Beleza? Vamos lá. É o conceito, né? O conceito dessa teoria da descoberta inevitável. Se restar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida. Vocês vão identificar essa expressão. Utilizando os métodos típicos e de praxe da investigação, chegaria-se à prova de toda forma. Tranquilo? Quando vocês identificar que a questão traz, salta aos olhos que utilizando os métodos típicos de praxe, chegaria ao resultado da prova, a gente vai ter essa teoria da descoberta inevitável, beleza? Essa teoria apenas pode ser utilizada se dados concretos demonstrarem que a descoberta seria inevitável, para não trazer um desvio de finalidade, né? A gente tem que provar, no caso concreto, que de toda forma tem que se demonstrar que chegaria a prova pelos meios típicos de praxe. Não pode ser aplicada com base em mera hipóteses. Tranquilo? Trouxe aqui outro julgado. A inviolabilidade do sigilo é a regra e a quebra é a exceção. Sendo exceção, deve-se observar que a motivação para a quebra dos sigílios seja de tal ordem necessária que encontre apoio no princípio da proporcionalidade. A gente já estudou esse princípio da proporcionalidade aqui, nas aulas iniciais, lá quando a gente tratou sobre os princípios do processo penal. Sob pena de se considerar ilícitas as provas decorrentes dessa violação. Assim, a par da regra da liberdade dos meios de prova, a gente estudou as liberdades dos meios de prova, a gente viu que a regra é essa no nosso ordenamento, quando a gente estudou lá a teoria geral da prova, né? Excetua-se a utilização daquelas obtidas por meios ilegais, conforme dispõe o artigo, o inciso 6, o artigo 56 do artigo 5º da Constituição Federal, inserindo-se nesse contexto as oriundas da quebra de sigilo sem autorização judicial devidamente motivada. Ou seja, as cláusulas de reserva de jurisdição, ou seja, somente o juiz pode autorizar o acesso a dados que são referentes à intimidade das pessoas. Entretanto, no caso, há que se fazer duas considerações essenciais que afastam por completo a proteção que ora é requerida por meio de reconhecimento da nulidade absoluta do feito. Veja, a gente teve aqui uma prova que foi colhida de forma ilegítima, né? Causando nulidade absoluta, ou seja, causando prejuízo, mas essa prova que derivou-se dela seria, utilizando os meios típicos de praxe, teria chegado à prova da mesma forma. A primeira diz respeito à própria essência da nulidade, que, em tese, tem se originado com a publicidade dada pelo banco do sobrinho da vítima. Foi aquele caso que eu falei, que o sobrinho da vítima ia ter acesso aos dados de toda forma na ocasião do inventário, em que também era seu herdeiro. Tratou-se toda a operação bancária de um golpe efetivado por meio de um engodo, de uma fraude, né? Titularidade solidária que detinha uma das pacientes e que agora é reclamada para efeito da autorização legal decorreu de ilícito efetivado contra a vítima. Pretende-se, na verdade, obter benefício com a própria prática criminosa. Ou seja, não se adotou aqui de que aqueles elementos que o herdeiro da vítima forneceu para a polícia sem autorização judicial deveria ser considerado ilícito porque ele ia ter acesso àqueles elementos quando fizesse o inventário. Tranquilo? Um julgado aqui bastante interessante.
e que foi um julgado de 2010 que o STF e o STF se utilizou dessa teoria da descoberta inevitável. Aí o finalzinho do julgado vai dizer, ó, impossibilidade de beneficiar da própria torpeza. A segunda consideração, não menos importante, é que o extrato ou documento da transferência foi obtido pelo herdeiro da vítima, circunstância que ocorreria de qualquer maneira após a sua habilitação ao inventário. A ensejar, da mesma maneira, o desenrolar do processo da qual como ocorreu na espécie. Ou seja, se o processo desenrolando de forma normal iria chegar ao mesmo resultado. Acolhimento da teoria da descoberta inevitável. Ó, que coisa linda. O próprio STF aplicando a teoria. A prova seria necessariamente descoberta por outros meios legais. No caso, repita-se, o sobrinho da vítima, na condição de herdeiro, teria inarradavelmente, após a habilitação no inventário, o reconhecimento das movimentações financeiras e certamente saberia do desfalque que a vítima havia sofrido. Ou seja, a descoberta era inevitável. Beleza? Julgado bem interessante, de 2010, e trouxe aí no material para vocês. Agora, a terceira exceção que uma prova ilícita também, uma prova derivada da ilícita seria considerada ilícita, a exceção à limitação da mancha purgada, a limitação dos vícios sanados ou limitação da tinta diluída. Cuidado com essa nomenclatura, chama atenção. Limitação dos vícios sanados, que pode vir com essa nomenclatura e, como eu falei, a questão de sobrevivência. Aqui, nessa aqui, o que é que a gente tem? Ele surgiu também do direito lá dos Estados Unidos, esse Wong Sun versus Estados Unidos, em 1963. No caso em questão, a polícia ingressou na casa do cidadão A sem causa provável e o prendeu. Ou seja, a prisão foi legal. A prisão foi legal. E daí, dessa prisão ilegal, surgiu outras provas, né? Aí ao ser preso, delatou B, que também foi preso por ter tido droga apreendida em seu poder. Veja a cadeia, né? Eu tenho uma prova que foi ilícita porque ingressaram na residência do cidadão sem autorização judicial. Dessa conduta ocorreu a delação de B, que também foi preso, e daí delatou C. E este também foi preso. Ou seja, tem uma conduta ilícita que foi produzindo outras provas que também, pela teoria da fruto da árvore envenenada, também deveria ser considerada ilícita. Assim, em princípio, todas as provas serem ilícitas por derivação. No entanto, alguns dias depois de ter sido colocado em liberdade, C resolveu voluntariamente confessar a prática do delito, assistido por um advogado. O que aconteceu? Houve a prova colhida de forma legal. Essa prova de forma legal chegou até B, de B chegou até C, e até aí estava tudo ilegal. Até que C, por um juízo de forma autônoma, independente, com acesso ao advogado, voltou à delegacia e aí confessou toda a prática criminosa. Qual que é a decorrência disso aqui? A decorrência é que essa ilicitude aí, ó, acabou a sendo atenuada, né? Ó, pela nomenclatura da teoria, ó, mancha purgada ou limitação da tinta diluída. Você percebe que quebra-se o nexo causal, que o tempo ou que a relação em que B, quando voltou ali e delatou todo o esquema de forma voluntária e assistido por advogado, acabou por quebrar esse nexo de causalidade entre a conduta inicialmente ilícita e as que derivaram dela. Por isso que se fala em tinta diluída ou mancha purgada. Tranquilo? A Suprema Corte entendeu que essa confissão autônoma e independente, em momento posterior, teria o condão de afastar a ilicitude originária em relação a B, surgindo a teoria da mancha purgada ou tinta diluída. Assim, a conduta de C, a conduta deve o condão de desfazer o nexo causal existente entre B e C.
As questões, quando se refere a se refere a essa teoria, ela vem trazer que houve o rompimento do nexo causal e o tempo também entre uma delação, entre a prova ilícita e a outra prova, o tempo ali, né, foi bastante considerável, acabando por ter essa mancha purgada ou tinta diluída. É como se aquela ilicitude ela não se perpetuasse, houvesse ali um rompimento do nexo causal. Tranquilo? Vou avançar aqui. Ó, o conceito, ó, não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo. Olha só. Você vai, ó, fazer essa anotação aqui, ó, em virtude do decurso do tempo. Se você pegar essa expressão, né, e aí a nossa função aqui é essa, é alertar vocês quando a gente grifa aqui, ó, e esse esse tempo que passou, o rompimento do nexo causal, ó, de circunstâncias supervenientes da cadeia probatória, da menor relevância da ilegalidade ou da vontade dos indivíduos em colaborar com a persecução penal. Você veja que C, quando ele retorna ali à delegacia e ele voluntariamente, assistido por um advogado, ele confessa toda a prática criminosa, ele rompe esse nexo de causalidade e as circunstâncias da cadeia do fruto da árvore envenenada acaba sendo rompido. Aí, neste caso, apesar de já ter havido a contaminação de um determinado meio de prova em face da ilicitude ou ilegalidade da situação que o gerou, um acontecimento futuro expurga, afasta, elide esse vício. Tranquilo? Expurga, afasta, elide, permitindo assim o aproveitamento da prova inicialmente contaminada. Tá dando para compreender? Vamos avançar? Pronto, ó. A gente viu aqui essas três exceções: teoria da fonte independente, teoria da descoberta inevitável e teoria da mancha purgada ou tinta diluída. Precisa ali memorizar esses conceitos? Precisa muito. Por quê? Quem estuda para as carreiras policiais, a colheita da prova ela assume um relevo fundamental. Então, questões cursivas pode vir cobrando isso aqui e os simulados que a gente faz aí sempre vem diferencia a teoria da fonte independente, descoberta inevitável e mancha purgada ou tinta diluída. Então, fixa os exemplos, coloca os exemplos. Eu sempre falo, ó, pessoal, coloca os exemplos, grifa os exemplos de vermelho, porque no momento de uma revisão, você quiser bater o olho no exemplo, você já sabe que está tudo grifado de vermelho, é os exemplos lá daquele conteúdo. Então, grifa os exemplos de vermelho. Grifa aquele tudo que você vai precisar reler, tudo que você vai. Grifa ali de outra cor, porque você sabe, você está estudando ali, você sabe o que você vai precisar reler, você já grifa ali ó, de outra cor, porque no momento da revisão vai facilitar muito a vida dos senhores para não ter que estar lendo tudo novamente, beleza? Então, ó, fundamental aqui. O que é que eu saio desse primeiro encontro, desse primeiro grande momento da aula? Eu saio sabendo que uma prova que deriva de uma prova ilícita, ela também é considerada ilícita. Essa é a regra, teoria do fruto da árvore envenenada. Beleza, ali. Mas existem três exceções. Quais são as exceções? Teoria da fonte independente, teoria da descoberta inevitável, teoria da mancha purgada ou tinta diluída. Beleza? Fechou? A gente avança aqui para o encontro fortuito de prova, serendipidade. A gente já falou sobre o encontro fortuito de prova, serendipidade. Eu vou só trazer aqui um conceito inicial, mas a gente falou em serendipidade objetiva, serendipidade subjetiva. Falou de serendipidade de primeiro grau, falou de serendipidade de segundo grau. Se tiver o conceito tudo certinho aí na mente de vocês, me permitam avançar esse tema aqui, para que a gente adentre as provas em espécie. Quanto à serendipidade, encontro fortuito de provas, vem de serendipity. Deu para pegar e já está tudo certinho ou eu preciso rememorar esses conceitos? Se precisar, vocês me avisem, porque eu coloquei aqui só para o desencargo de consciência. Beleza? Passamos ao primeiro grande momento da aula. Primeiro grande momento da aula, que era explicar essa teoria
da fonte e da teoria da árvore envenenada e as 3 exceções, beleza? A gente matou aqui. Matando toda a teoria geral da prova, pessoal. Toda a teoria geral da prova. Agora a gente vai entrar em tema, as provas em espécies. Essas provas em espécies, elas são, como eu falei, é mais tragável, é muito mais tranquilo de compreender, porque é muito conhecimento do dia a dia, mas que é necessário para que vocês contextualizem o assunto na mente de vocês, para que vocês entendam mais ou menos como